Primeiramente, né, boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Eu vou apresentar essa capacitação sobre a ventilometria, né? A gente tem um equipamento no nosso laboratório que faz análise, um ventilômetro no nosso laboratório, né? E acho importante a gente conhecer um pouquinho mais para eventuais projetos, né? Projetos de pesquisa e esse tipo de coisa. Eu não sou especialista no assunto, porém eu gosto muito. E aí me esforcei durante esses dias, né, para trazer alguma coisa que possa contribuir para o nosso conhecimento sobre essa ferramenta, né, sobre esse equipamento. Então, aqui está meu e-mail, se alguém precisar pode mandar, todo mundo já tem a gente já tem o e-mail de todo mundo aqui, né, mas é bom mostrar de novo. Então, aqui é uma introdução do que pretendo falar hoje, né, que seria a introdução, então vou apresentar os principais conceitos, né, comparar um ventilômetro com um ergospirômetro com analisador de gases. Vou mostrar um vídeo de eu testando, né, e como seria um teste na prática, né, vamos dizer na prática, mas parece teoria, né, porque a gente está todo mundo sentado. Vou analisar também, mostrar como eu analisei os dados que eu obtive, né, e como ele é utilizado no treinamento. Vou falar brevemente como os parâmetros que essa ferramenta nos dá auxilia a gente na montagem de treinamento, né? Por último, as referências. Então, como introdução, né, a gente primeiro fala sobre o ergospirômetro, né, que o ventilômetro é um ergospirômetro, que seria basicamente, né, se a gente pegar a própria palavra, né, seria ergo, né, trabalho, expiro, está relacionado com variáveis ventilométricas, né, respiratórias, vamos dizer, e métrica é medida, né, ou seja, um ergospirômetro é alguma ferramenta que mede a capacidade respiratória de trabalho. E aí tem diversos ergospirômetros, né? Eu fui na internet procurar os valores deles, né? É um pouquinho difícil achar. Eu já fui logo no top de linha, né? Que seria o K4. Ele já é um ergospirômetro com analisador de gases. Eu acho que todo mundo sabe a diferença, mas eu vou comentar um pouquinho sobre a diferença do ergospirômetro que tem analisador de gases. Eu fui lá no site deles, né? Verificar para pesquisar, né? Sobre o preço. Só que assim, eles me responderam um e-mail, né? Aí eu mandei de volta e eles sempre perguntam alguma coisa. Por exemplo, se quanto de verba que eu teria disponível para utilizar. Então, eu não consegui essa informação, né? Porque eles estavam especulando, né? Queriam ver o que eu tinha para oferecer. E, na verdade, eu só sou um entusiasta, só queria saber os valores. Então, eu não consegui essa informação desse equipamento, né? O K4, o K5, desculpa. Ele é um analisador de gases que ele é realizado por telemetria, né? Ou seja, ele não usa cabo para se comunicar com a interface. Mas eu achei essa informação na apostila do limiar anaeróbio, né? Essa apostila ela é da mesma empresa, é a Cefise, né? Que criou, né? Que produz esse ventilômetro que a gente tem. Então, a partir de lá, a gente tem que um ergospirômetro de última geração completo, né? Ou seja, que tem esse analisador de gases. Ele custa mais de US$ 20.000, porém existem alguns ergospirômetros mais baratos, né? Então, um de custo médio, US$ 15.000, um de custo baixo, de US$ 10.000, e um ventilômetro, né, que seria o que a gente tem, ele seria o mais em conta, porque ele não analisa gases, ele só analisa a ventilação minuto, ou seja, o volume de ar expirado, que seria de US$ 4.000. Aí, se alguém tiver alguma informação sobre esses valores, pode compartilhar aqui também, tá? Eu ia achar interessante. Porém, né, como eu já falei, a grande diferença é que ele não avalia, ele só avalia o volume expirado de gás, ele não, volume expirado de ar. Ele não avalia, ele não diferencia se a gente está expirando oxigênio ou expirando gás carbônico. No entanto, né, uma grande, vamos dizer, um ponto forte dessa ferramenta é que ele não consome materiais, não tem consumo nenhum, né, quando você faz uma análise, e isso é um ponto forte para o uso dessa ferramenta na prática clínica, né?
E aqui na própria apostila, ela já informa para a gente mais ou menos o valor de cada avaliação, né? Que seria R$ 200. Só para a gente ter uma noção. Tá, e aí, para que serve um ergospirômetro? Assim, mais para a gente, né, que é da educação física. Ele serviria basicamente para identificar o limiar anaeróbio. E aí a gente pode identificar por esses dois ergospirômetros, com ou sem o analisador de gases, só que o ventilômetro, que mede apenas o volume expirado, a partir dele a gente só tem uma forma de detectar o limiar anaeróbio. Já com o analisador de gases, a gente tem várias outras formas. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente sobre isso. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? E aí, o limiar anaeróbio, só para a gente ter uma noção do que está falando, né, para relembrar, a maioria de vocês já conhece, ele pode ser considerado um fenômeno, e aí tem até uma certa discussão na literatura, né, sobre nomenclaturas, mas a gente utiliza, né, basicamente dois limiares, que seria o limiar de anaeróbio 1, que é o aumento da contribuição anaeróbia para a produção de ATP, porém, ainda existe um equilíbrio entre o tamponamento, né, que ocorre no sangue, o tamponamento que ocorre no organismo, e a produção de metabólitos que aumentam o pH do sangue. Ou seja, ainda existe um certo equilíbrio entre a produção e a remoção de metabólitos, como, por exemplo, lactato, amônia. Aí tem diversos outros metabólitos que participam disso. Eu vou falar um pouquinho também mais para frente sobre isso. E também tem o limiar anaeróbio 2. Basicamente, quando a gente fala limiar anaeróbio, a gente já se refere a esse limiar anaeróbio 2, que é quando a produção de ATP, por fontes anaeróbias de fornecimento de energia, ela se torna muito maior que a capacidade de tamponamento. Isso gera esse grande aumento da participação da via anaeróbia, ela gera um aumento exponencial no acúmulo de metabólitos. O lactato é um indicador muito potente disso, né? Ele é muito utilizado, e com isso a fadiga se acelera, ela demora muito menos para acontecer quando a gente atinge esse limiar anaeróbio, em um teste de esforço crescente, por exemplo, né? E aí, aqui eu trago algumas outras nomenclaturas, só para a gente saber que a gente não, que a gente pode estar falando sobre a mesma coisa, né? Você pode ler um artigo, pode estar falando sobre a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o limiar anaeróbio 1, aqui uma listinha com as nomenclaturas que normalmente o pessoal utiliza. Então, chama de limiar anaeróbio 1, limiar anaeróbio 2, limiar aeróbio. Aí tem o pessoal que chama de limiar ventilatório e limiar de lactato. E a mesma coisa acontece, né? Esse limiar anaeróbio 1 é o que acontece primeiro. E também tem o limiar anaeróbio 2, que é o que eu vou me referir hoje, né? E que é o que normalmente a gente se refere quando fala de limiar anaeróbio. Que também tem vários outros nomes, como o limiar de compensação respiratória, que, por exemplo, esse autor utilizou aqui nesse texto, o ponto de compensação respiratória, ou limiar de compensação respiratória. E aí, vale também dizer que na literatura, a gente pode encontrar limiar ventilatório e limiar de lactato. Isso se refere esses dois aqui, sim, tem uma diferença entre eles. A única diferença entre eles é o modo com que ele foi detectado. Então, um foi detectado por parâmetros ventilatórios e um foi detectado por parâmetros sanguíneos, como, por exemplo, pelo limiar de lactato. Então, já falei um pouquinho sobre isso, né? Tem várias formas de detectar o limiar anaeróbio. Algumas delas estão listadas aqui, como, por exemplo, a concentração de lactato sanguíneo, a concentração de amônia sanguínea, a glicose, comportamento da glicose, né, com um teste de esforço crescente, o bicarbonato de sódio, catecolaminas, cortisol, cloro salivar. Tem até alguns estudos que falam que tem como utilizar a eletromiografia integrada. Isso, particularmente, eu só vi em revisão, deve ser muito interessante. A percepção subjetiva de esforço, tem esforços também tentando deixar esse limiar anaeróbio de mais fácil verificação, utilizando a percepção subjetiva de esforço, linkando com outros parâmetros, né, que são considerados padrões ouro. O talk test, né, que seria
basicamente o que a gente faz com o ventilômetro, só que é de uma forma muito subjetiva, né? A pessoa vai aumentando o esforço na esteira, por exemplo, e aí ela é obrigada a conversar com você, tem uma série de frases que ela fala, e aí você consegue identificar se ela corta a frase, se ela cortar a frase, provavelmente ela chegou no limiar anaeróbio. E tem parâmetros respiratórios, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. E aqui eu mostro para vocês que aqui é uma imagem demonstrando para vocês que ele pode ser detectado de diversas formas, né? A partir de diferentes variáveis. Essa aqui. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de variáveis de parâmetros respiratórios que poderiam ser detectados utilizando o ergospirômetro com analisadores de gases. Então a gente tem o volume de gás carbônico expirado, o equivalente de VO2, o equivalente de CO2 e, e a fração expirada de oxigênio final, de O2, né? E a fração expirada de CO2 final. Então, tem como detectar de todos esses, utilizando essas diferentes variáveis. E aí, tem a variável mais simples, né? Que é a variável que esse instrumento, o ventilômetro, consegue medir, que é a ventilação ao minuto. Ou seja, é o tanto de ar expirado, é a velocidade, né? A potência que esse ar é expirado. Ela é dada em litros por minuto. E a gente pode ver aqui, né, identificar o limiar anaeróbio 1 e 2, a partir do ponto de quebra de linearidade. Quando essa variável, em teste de esforço crescente, né, ela começa a se acelerar de forma mais acentuada, isso significa que um desses limiares foi atingido. Agora, explicando um pouquinho sobre como isso acontece, né, isso seria, especificamente, essa, esse limiar, né, essa identificação do limiar pela ventilação, isso seria devido a aumentos no pH sanguíneo e aumentos na pressão parcial de CO2, que aí os quimiorreceptores, né, que a gente tem vários quimiorreceptores, a maioria deles se encontram na artéria ali perto do coração, ela aumenta a ventilação pulmonar, ela aumenta a nossa ventilação, e isso a gente às vezes nem sequer percebe esse aumento de ventilação. Tá, então essa é a forma que a gente vai utilizar para detectar o limiar anaeróbio. E aí eu já vou mostrar, já testando, né, como seria esse teste. Então, primeiro a gente tem que baixar e instalar o programa. Eu vou clicar aqui só para mostrar o site para vocês, tá? O site da Cefisa já tem tudo. Ele alterou essas semanas, eu acho que foi semana passada ou retrasada. Então, você vem aqui, você já tem o link para download aqui embaixo, ó, do software deles. Eu já baixei aqui, ó, é só clicar em instalar. Eu não vou fazer isso, né, porque eu já tenho essa ferramenta instalada e também porque é fácil, mas achei importante dizer que tem o site aqui, tá? Qualquer coisa pode mandar e-mail para mim. E aí também existe um porém, né, que lá nesse site antigo, no site antigo, né, lá tinha um drive, esse drive ele serve para computadores mais antigos, né, que não conseguem ler este equipamento, que é o ventilômetro. E nesse site novo não tem mais. Então, caso eles atualizaram o site, não colocaram esse drive. Se caso alguém precisar, pode conversar comigo que eu mando. Eu tenho ele salvo aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu já testando, né? Eu fui lá no LACID essa semana. Fui lá sexta-feira com meu pai. E aí a gente foi testar o equipamento, né? Aí aqui eu estou demonstrando para vocês como que monta ele. É fácil, mas eu acho importante demonstrar porque algumas coisas podem não estar muito bem esclarecidas, né? Então, essa aqui é a interface, né? A gente primeiro tira ela da caixa, né? Verifica se está bonitinho. Aí também vem o receptor da frequência cardíaca. Ele é esse cabo aqui com uma caixinha no final, né? Da marca Polar. Aí a gente pega e conecta na interface bem no local onde está escrito frequência cardíaca. É muito sugestivo, é muito fácil. Só tem que tomar cuidado para não entortar os pinos, né? Que isso aqui, vamos dizer, é fácil de entortar. Aí a gente instala isso, tem o frequencímetro, a gente põe o frequencímetro no avaliado. Essa é o pneumotat, né? Que seria
o leitor e a máscara. Então, a gente pega esse leitor e a máscara, acopla no cabo extensor, essa questão é um cabo extensor, tá? E após acoplar no cabo extensor, conecta na interface. E aí é importante, né, mostrar que tem o cabo de apoio do cabo extensor, o suporte de apoio do cabo extensor. Aí a gente pode pôr na esteira ou na bicicleta, onde a gente vai utilizar, né? Aí fica mais fácil, mais fácil de controlar a máscara, né? O fio da máscara, e aí ela não fica atrapalhando o avaliado. E é uma imagem, né, da máscara, é fácil de pôr, nem precisa de mostrar no tutorial, né? É muito fácil de pôr a máscara. E aí ainda tem a fonte USB, né? Aí eu queria só dizer, né, que se você for olhar o manual, lá vai estar dizendo que você tem que conectar a fonte. Inclusive eu fiquei um pouco perdido, né, caçando essa fonte. Mas aí, depois que eu olhei um pouquinho mais, né, eu percebi que esse equipamento aqui, ele não tem fonte, ele é diferente do manual. Ele já é direto no cabo USB. Então, o USB já alimenta a interface e já conecta para a aquisição dos dados. Aqui está o local onde conecta. É facinho, é bem sugestivo. Depois conecta no notebook, né? E verifica se as luzinhas estão piscando. Depois de ligar, é claro, você verifica se as luzes estão piscando. Nesse dia que eu fui, a frequência cardíaca ela estava piscando. Eu achei que era normal e iniciei o teste. Porém, na hora que o teste terminou, eu percebi que não era normal. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, né, para tentar corrigir isso. Mas o certo é verificar se essa luzinha não está piscando, né? Se ela está tudo certinho. Lembrando que eu molhei certinho a cinta, né? Molhei a cinta e coloquei no avaliado. Agora eu vou demonstrar o vídeo. Vocês estão comigo ainda, né? Sim, só molhar a cinta, às vezes, se tudo bem, a bateria lá é hermeticamente fechada, mas é sempre mais recomendado passar um gel de contato, viu, Márcio? Ah, tá. Beleza, obrigado, professor. Tudo bem, quando não tem isso, até a saliva vale para aumentar contato, mas assim, o correto mesmo seria o gel, quando a gente for fazer testes vários exames, aí é bom você ter o tubinho de gel ao lado lá para uso, tá? Ah, E, tá. e papel toalha também, claro, para limpar depois. Para limpar, né? Beleza. Aí eu fiz um vídeo aqui, tá com vários cortes, tá? Para ser rápido, eu vou soltar aqui e vou comentando. Deixa eu abaixar o som. Tá, aqui, ó, eu já tô. Peraí, eu pausei. Aqui eu já tô com o avaliado posicionado, né? A esteira tá ligada, só que não começou o teste ainda. Eu tô verificando se tá tudo funcionando. Então, primeiro você vem em testar, né? Testar a comunicação, que é esse botão aqui, eu vou soltando e vou comentando, tá? E clica no botão testar. Deixa eu verificar aqui. Teste de comunicação. Clica no botão de teste de comunicação. Espera um segundinho, vai aparecer uma informação se você está conectado ou não. No caso, se você não estiver conectado, aí você reinicia o computador, né, e instala aquele drive que eu falei no começo da apresentação, tá? Aí, ó, tô verificando, a frequência cardíaca tá funcionando, ó, ela tá piscando. E o limiar aqui seria o ventilômetro, tá? Tá funcionando. Aí você clica aí você tem que cadastrar o avaliador, que foi essa tela que eu demonstrei aqui, ó. Você clica aqui, onde que tem uma pessoa só, para cadastrar o avaliador. Isso, aí no caso já estava cadastrado, como é só pôr o nome e a data de nascimento, eu nem demonstrei ao todo. Aí depois você cadastra o grupo, eu vou fazer um cadastro aí para mostrar para vocês, ó. Já tinha um, então esse vai ser o grupo 2, eu não consigo alterar o número. Eu demorei um pouquinho para escrever. Boa, depois disso eu não preciso selecionar nada, é só fechar. Fecho. Aí eu clico para cadastrar o protocolo.
Aí eu vou inserir, aí já aparece essa tela, tá? Aí você coloca o tipo de ergômetro, né? No caso foi a esteira, o número de estágios. Aí você tem que clicar no verdinho ali do lado, senão ele não libera o restante das informações. Eu demorei um pouquinho para descobrir isso. Aí cliquei. Aí você escolhe se é estágio regular ou irregular. Se você colocar que é irregular, você vai ter que cadastrar estágio por estágio. Se você colocar que é estágios regulares, depois do cadastro do primeiro estágio, ele já preenche todos os outros. Então ali, eu coloquei de 120 minutos, né? Seriam 2 minutos para cada estágio. A unidade foi quilômetros por hora, com a carga inicial, a velocidade inicial de 7 quilômetros por hora, incremento de 1 quilômetro por hora a cada estágio. Aí eu não mexi na inclinação, aí você clica no verdinho para validar essas informações. A partir disso, se você quiser clicar na setinha ali para verificar se foi tudo, se todos os estágios foram preenchidos corretamente, você pode clicar. Caso contrário, você pode clicar em inserir. Isso, aí foi inserido o protocolo, ainda você não precisa selecionar ele. Aí você clica em nova avaliação, que é essa ficha, esse cartãozinho com uma fotinha de uma pessoa. Não sei definir melhor isso. Aí aqui nessa janela, agora sim você seleciona o avaliador, o avaliado e o protocolo, certo? Aí aqui tem algumas informações adicionais, como por exemplo a idade, a altura, mas isso ele já pega, né? Quando você seleciona o avaliado. E aí tem informações que, se você não preencher, ele não libera, porque ele utiliza para estimativa de outras variáveis, que depois solta na tabela final, né? Na planilha final. Teu pai é novo, né, Márcio? Tem 25 anos só? Ah, aqui eu selecionei errado. É porque ele chama Márcio também. Eu sei. Eu. Aí você preenche tudo isso, né? Coloquei sedentário. Isso aqui é preenchimento simples, né? Eu nem vou tocar muito nesse assunto. Aí, só uma coisa aqui que tem os parâmetros, né? Esse botãozinho aqui, eu vou mostrar para vocês, porque eu acabei que eu não filmei eu mexendo nele. Eu apenas tirei um print. Então, está aqui, ó. A partir dele, a gente consegue, se a gente clicar nesse botão, né, parâmetros, a gente consegue selecionar o tempo de amostragem, né? Ou seja, de quantos em quantos segundos vai aparecer um pontinho lá no gráfico. Ele vai fazer uma coleta da ventilação expirada, do volume expirado. Aqui a gente também consegue colocar o tempo de contagem, né, para o início do teste, eu coloquei 10 segundos, e se vai ter aquisição da frequência cardíaca. Aqui tem um índice de calibração, tem um número aqui, mas isso a gente não pode mexer, tá? Porque cada equipamento tem o seu. Tá, voltando aqui pro vídeo. Aí, feito tudo isso, preencheu tudo isso, escolheu o protocolo, colocou a idade certa da pessoa, você coloca em iniciar a avaliação. A avaliação ainda não inicia, tá? A avaliação só inicia após eu clicar nesse botão de iniciar novamente. Vou fazer isso. Aí você clica. Aí o ventilómetro, a máscara estava funcionando e a frequência cardíaca não estava muito boa aqui nesse momento. Contando os 10 segundos. Deu os 10 segundos, aí o avaliado começa a correr na esteira. Aí, nesse caso, né, nesse protocolo, eram 2 minutos, com início de 7 km por hora e incremento de 1 km a cada estágio. E aí, já de cara, a gente consegue ver, né, a frequência cardíaca aqui, ó, ela é esse vermelhinho, e ela tá, às vezes ela lê, às vezes ela não lê. Agora, já pulando para o final do teste, aqui está os parâmetros, né, essa é a tela ainda do software. Aí acabou o teste, eu vou mostrar só como encerra, né? Você tem um atalho aqui para encerrar o teste, que é Shift F2, está escrito ali embaixo. Vai ser fácil para quem estiver analisando, que sempre vai estar escrito o atalho. Shift F2 encerra o teste.
Espera que está gerando. Aí, gerou os gráficos. Aí, a partir daqui, você tem que colocar a frequência cardíaca que foi alcançado no limiar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como identificar esse limiar. Você coloca a frequência cardíaca aqui para ela, para o software, né, estimar outras variáveis. Mas essas variáveis eu não gostei muito assim de como eles fizeram para estimar, né, porque é uma estimativa dupla. Ele estima o volume máximo de oxigênio e a partir consumo máximo de oxigênio e a partir disso ele vai estimando outras variáveis. Então, só um ponto aí eu acho importante comentar. Aí você indica se foi um teste máximo ou submáximo, confirma, aí aparece uma mensagem falando do software, né, avisando que essa frequência cardíaca, mesmo que for de um teste submáximo, ela será utilizada para estimativas que utilizam a frequência cardíaca alcançada nesse limiar e a idade. Tá acabando, tá, pessoal, o vídeo. Pronto, a avaliação foi salva e aí ela mesmo cria uma planilha, né? Você clica em sim ou em não. Se você clicar aqui em sim, ela já te manda para, ela já te abre uma planilha, né? Você faz o que quiser com a planilha. Se você clicar em não, ela simplesmente salva no software. Então esses dados vão ficar salvos no software. Tá. Aí eu mostrando a planilha. Essa é a planilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Aí só queria demonstrar para vocês, né, como que desmonta a máscara, que da última vez a moça não conseguiu demonstrar, ela estava com pressa, eu acho. Então... Para desmontar, ó, segurar aqui, assim, segurar aqui. Fechado. Acho que o áudio acaba ficando ruim, né? Então ela é fácil mesmo de desmontar, que nem aquela moça falou na última capacitação. Você só segura o pneumat, né? O pneu, até esqueci o nome, pneumat, que é esse equipamento, e aí você gira essa espécie de parafuso aqui, ó, que está dentro da máscara. Aí você solta e pode fazer a limpeza da máscara. Aí eu só queria avisar, né, que lá eu fiz a limpeza, professor, com água e detergente, como que chama? Detergente neutro, porque a gente não tem aquele, não sei se alguém vai falar, porque a gente não tem aquele GMIO, que seria aquele produto que é indicado para limpar, né? Mas isso acho que a gente só precisa, né, professor, caso a gente for fazer estudos, né, com várias pessoas, etc. Seguindo aqui, então, aí, da última capacitação que a gente teve, né, que o André apresentou para a gente, um vídeo, aí ele perguntou, né, sobre como seria como ele estima esse limiar anaeróbio, né, esse limiar ventilatório. Aí eu fui perguntar para o Alex, né, da Cefis, acho que o professor conhece ele, o professor Dalmo conhece ele, e ele me respondeu que ela não, para verificar, né, esse limiar ventilatório, o software, na verdade o software não faz isso, né, a gente não utiliza nenhuma fórmula. Na verdade, a gente tem que verificar aonde que é o ponto de inflexão da curva ventilatória, ou seja, o ponto em que essa curva, né, do volume expirado, ele começa a aumentar acentuadamente, assim como, por exemplo, né, o pessoal que já estuda o limiar anaeróbio a partir do lactato, assim como acontece no lactato. Aí eu fui pesquisar na literatura, né, encontrei algumas técnicas que o pessoal utiliza para detectar esse limiar anaeróbio, que seria utilizando a técnica de V-slope, que seria basicamente, né, traçar uma reta linear uma linha de tendência linear, uma linha de tendência linear nos dois comportamentos, né, de dados que aparentam ser lineares. Então a gente faz isso e a partir desse ponto de interseção, né,
da cruza dessas duas retas, a gente consegue detectar onde seria o limiar anaeróbio. E aí eu enviei para vocês, por e-mail, uma imagem para vocês fazerem isso, né? E aí, se alguém tiver aí, já puder ir abrindo para mim, eu ia agradecer. E aí, continuando aqui, tá, pessoal? Soltou os dados, né? Aí eu tive que analisar os dados. E aí eu gerei um gráfico, né? Com volume expirado a cada 5 segundos e o tempo em minutos do treino, do teste, desculpa. E aí me vê esse gráfico aqui. Eu não sei, a bolinha ficou meio apagada. Tá dando para ver aí? Eu acho que sim, né? E aí me vê esse gráfico. Sim. Tá dando, né? Me vê esse gráfico. Esse gráfico ele tá muito difícil para identificar alguma tendência aqui. Aí eu fiz algumas coisas, né, para facilitar o meu lado. A primeira coisa que eu fiz foi analisar apenas os 30 segundos finais de cada estágio, porque dessa forma eu excluo aquele comportamento, né, de aumento da intensidade, e aí a pessoa começa a oscilar parâmetros de frequência cardíaca, parâmetros respiratórios, ela começa a oscilar até se adequar na intensidade, né, então eu analisei só os 30 segundos de cada estágio, e aí o gráfico já melhorou, ele já ficou dessa forma aqui, ó, mais bonitinho. E aí, logo após, eu fiz uma média desses 30 segundos finais, ou seja, um pontinho para cada estágio. E aí eu utilizei isso para verificar o limiar ventilatório desse indivíduo, que no caso foi meu pai. E aí eu queria ver se alguém conseguiu fazer isso, se poderia compartilhar com a gente. Aí Ô, Márcio, é isso aí. Tem que buscar. Naquele gráfico inicial lá, você tentou pedir para ele criar uma linha de tendência? esse aqui, É. eu pedi, mas eu tentei de várias formas, né? Exponencial, a linear. Não, é linear que você tem que tentar. Eu criei a linear, professor, mas aí ela fica no meio, né? É Aí eu que a tive que criar linear duas. é que você não pode selecionar tudo. Aí, Uhum. aí você tem que, por exemplo, daria para você fazer segmentar, pedir Eu para fiz isso. criar várias lineares a cada 2 minutos, que é a divisão que você tem aí, que aí você já ia conseguir identificar com várias linhazinhas É uma verdade. tendência aonde ela vai tentar subir. Aí, por exemplo, vamos supor que foi até o final do minuto 6 ou minuto 7 ali, 6 e 7, acho que é onde teve a inflexão da curva, né? Uhum. Aí você marca tudo até ali e pede para criar uma linha só desses pontos. Sei. E aí você faz uma outra só dos outros curvas. Só que, É, só que é o seguinte, Márcio, essa visualização é difícil mesmo de ser vista num teste submáximo. Se fosse num teste máximo, seria muito mais fácil e estaria mais evidente essa distinção e o momento da subida, tá bom? essa subida aqui, ela ia continuar, né? Ia dar para ver. Então, beleza. Eu utilizei uma forma parecida, professor. Eu vou mostrar para você daqui a pouco, tá? Aí, Sim, ficou bom esse daí. Essa figura aí ficou legal. dá É para representativa das médias. brincar, né? Aí, se alguém depois quiser compartilhar o momento em que achou isso aqui, tá? Na verdade, isso daqui, né? Se achou, por exemplo, antes de 10 km por hora ou depois de 10 km por hora, quem recebeu e leu o documento que eu enviei vai saber do que eu estou falando. Depois, se quiser compartilhar aqui, mandar aí no chat, aí ia ser interessante, tá? Mas aí eu vou continuar aqui, tá, pessoal? E aí, para verificar isso aí, eu fiz uma técnica parecida com o que o professor falou. Só que ao invés de eu utilizar essa linha de tendência, né, para cada estágio, eu identifiquei dois comportamentos, né? Então, eu identifiquei o primeiro comportamento linear aqui, depois eu identifiquei o segundo comportamento linear aqui. Aí, a partir disso, eu gerei uma regressão, né? Uma regressão, que ela nos dá uma equação, né? Aí eu apliquei essa equação, né? Eu peguei essa equação, fiz as contas dela, né? Os cálculos para ver onde que passa essa linha e marquei essa linha aqui. Logo após, eu peguei essa equação, fiz as contas da onde essa linha passaria no gráfico e marquei essa linha aqui
e achei o ponto de interseção, né, que seria o ponto, o limiar anaeróbio, eu encontrei aqui perto de 10 km por hora, portanto, esse seria o limiar anaeróbio utilizado, por exemplo, para teste, para treinos e outros tipos de coisa. Aqui. Eu também fiz isso, né? Eu estava meio indeciso se eu deveria fazer isso com os 30 segundos finais, a média, né? Ou se eu deveria fazer com os 30 segundos finais, mas utilizando a análise a cada 5 segundos. Então, eu fiz isso de novo e encontrei, eu fiz isso para cada 5 segundos e encontrei o mesmo limiar anaeróbio. E aí tem uma outra forma, né, que dá para fazer também, só que essa não utiliza o ventilômetro, porém, como ele tinha o frequencímetro, seria interessante, só que aqui, né, como eu já disse, eu estou fazendo isso mais por fins de mostrar como se faz na prática, né, mas ele deu problema aqui, eu estou demonstrando para vocês um gráfico, né, de como ficou com todas as análises da frequência cardíaca pelo tempo de teste. Então, a gente pode ver que teve muitos dados discrepantes aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fui eliminando os mais discrepantes, né? Aqueles perto de zero, aqueles mais perto de 200 batimentos por minuto, que nem teve um aqui que foi 238. Praticamente impossível, né? Aí eu fui eliminando esses valores, e aí eu fiz a mesma coisa. Eu fiz uma média da frequência cardíaca também, para detectar o limiar anaeróbio. Também é utilizado na literatura, tá? Eu fiz isso baseado na literatura. E é a literatura que mostra, né, que esse limiar anaeróbio, ele se equivale, né, não é sempre, mas normalmente ele se equivale, depende da população, ao ponto de deflexão da frequência cardíaca, ou seja, quando aumenta a intensidade, a frequência cardíaca, ela diminui o aumento dela, ou seja, ela diminui a velocidade que ela aumenta, isso pode ser considerado também o limiar anaeróbio em alguns casos. E aí eu trouxe duas figuras aqui para demonstrar. E aí existe uma forma, né, de avaliar isso, né, que seria traçando uma linha reta entre o momento inicial e o momento final e verificando em qual desses pontos a distância aqui é maior. E aí eu trouxe esses dois artigos que fizeram isso, né? Só que esse artigo aqui, ó, de Concorne, é o mais famoso. Ele utiliza essa linha, né? Ele calcula essa linha de forma vertical. E esse outro autor, ele calcula essa linha, né? Essa distância, esse ponto de deflexão, a partir de uma linha perpendicular a essa linha traçada entre o momento inicial e o momento final. Eu fiz das duas formas, tá? Aqui, ó, esses são os dados do meu participante, a cada estágio. Eu fiz isso das duas formas. Então, a primeira forma, né, que seria calculando essa distância aqui de forma vertical, vamos dizer, né, ou seja, a frequência cardíaca, a distância máxima, né, da frequência cardíaca para essa linha, a distância da frequência cardíaca para essa linha, para cada estágio. Eu coloquei aqui, então, cada estágio, né, do 7º ao 12º, a frequência média de cada estágio, então eu coloquei esses valores, e a interseção com a reta, a interseção de y com a reta. Então, a interseção de y, cada interseção de cada estágio com a linha y. Coloquei aqui, aí você faz um delta, né? Você faz a diferença de um pelo outro, você tem onde foi o maior valor. No caso, pela frequência cardíaca, a gente não pode utilizar ela, né? Porque deu valores muito discrepantes, não estava funcionando direito o frequencímetro. Mas se estivesse funcionando pela frequência cardíaca, seria no ponto em que tem a maior distância entre a linha central, essa linha reta. Que no caso aqui seria a 9 km por hora. Aí eu também fiz de outra forma, né? Então, eu peguei, tracei vamos dizer, esse quadradinho aqui, né? Esse retângulo, e aí eu comparei um com o outro e pude verificar que também bateu em 9 km por hora. E aí, no treinamento, já estou caminhando para o fim, tá, pessoal? Na literatura, o pessoal utiliza muito esse limiar anaeróbio, né, para prescrever o treinamento. Existem alguns autores, né, que diferenciam, fazem diferentes zonas de treinamento para treinar diferentes capacidades, né, para montar o treinamento de forma geral. E aí eu encontrei esse Saylor,
ele traz uma proposta, né, de separar zonas de treinamento para exercício aeróbio, em 3 zonas: zona 1 abaixo do limiar 1, zona 2 abaixo do limiar 2 e zona 3 abaixo do VO2. E aí com isso, né, eu consigo encontrar a zona ideal para o treinamento de zona 2, que vai levar a adaptações específicas para quem treina em zona 2. E no caso do meu participante, seria 10 km por hora na esteira, né? É importante falar que esse limiar ventilatório ele é específico para o local que você utilizou, né? Se for na esteira, se for na bicicleta, e assim por diante. Então, ele iria desenvolver adaptações referentes ao limiar de lactato, né? Quando você treina no limiar... Desculpa. Tá aqui, ó. Quando você treina no limiar de lactato, no limiar anaeróbio, que é o mesmo ponto, né? Vamos dizer, acontece no mesmo momento. E aí aqui eu trouxe uma proposta de um treino, né? De como eu montaria um treino. Então, aqui a gente tem um mês, né? A gente poderia, no caso do meu pai, como eu conheço ele, né? Eu montaria um treino de 3 meses, ou seja, 12 semanas, e aí eu ia utilizar a intensidade referente ao limiar anaeróbio, né? Eu ia começar com 90, aí eu ia progredindo até chegar em 100, 105% do limiar anaeróbio, e ia alterando também, né? Fazendo alternância entre tempo de esforço e frequência semanal. Então, eu iria começar a 20 minutos por sessão de treino, e iria encerrar 30 minutos por sessão de treino, e a frequência semanal ia começar 2 vezes por semana e encerrar 4 vezes por semana. Então, essa é uma forma, né, da gente utilizar o limiar anaeróbio. E aí, por hoje, o que eu queria dizer era basicamente isso, pessoal. Se alguém quiser demonstrar a fórmula lá, o gráfico, o que fez, se fez, né? Muito bom, Márcio. Parabéns. Parabéns pela engenharia também de tentar buscar soluções quando o equipamento ou o software apresenta limitações. Claro, por isso que ele custa 4 mil. Se quisesse o que dava tudo, comprava de 20. Aí não precisava fazer essas contas aí, né? Mas parabéns, ficou bem tranquilo, bem legal.